Então vamos lá, vamos nessa. Então nós queremos criar a cultura na plenitude disso. Uma igreja que ora e estuda a palavra. Certo? Não existe esse negócio. Ou a igreja é profunda na palavra e é fria nas manifestações, ou ela é muito dada a manifestações e muito rasa na palavra. Não existe isso. Existe a possibilidade, sim, pode ser profundo na palavra e ter as manifestações do Espírito Santo sem problema algum, irmão. Só que Jesus tinha ordem, fazia tudo com ordem e com decência. Diz o texto sagrado que Jesus fazia o quê? Jesus ensinava, pregava e ensinava e depois ele operava. Os sinais acabavam endossando aquilo que ele pregava. Então nós somos uma igreja que acreditamos, nós não somos seccionistas. Então repita isso aí, nós não somos seccionistas. O que é isso? Seccionistas. Anota aí, Vaz. Seccionistas. Ué, vamos subir a régua. Seccionistas quer dizer que cessaram as manifestações. Não há mais cura, não existe cura, não existe mais batismo com o Espírito Santo, não existem essas coisas, porque foi cessado. Isso cessou com o advento do Espírito Santo. Pelo contrário, nós estamos aqui debaixo do poder do Espírito Santo para operarmos sinais, prodígios e maravilhas. Amém, irmãos? Então nós precisamos criar essa cultura. Eu ouvi uma vez num café de pastores, e eu sempre fui rato de café de pastores. Sempre fui, sempre. Porque quem quer conhecimento tem que buscar. Entenda bem uma coisa, irmãos. Um dos perigos na vida de um ministro chama-se ociosidade. O tempo, o ócio, existe o ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? Por exemplo, os grandes pensadores, os grandes filósofos e tal, o tempo, certo, para pensar, para criar. Mas existe o ócio que não é produtivo, é vagabundagem mesmo, certo? E vou falar uma coisa para vocês, deixa eu dar aqui, hoje é para ensinar. Por exemplo, quando eu saí do banco, quando eu trabalhava no banco, eu tinha uma rotina alucinante. Eu tinha uma rotina alucinante. Eu tinha que chegar 8 horas no banco. Certo? Então, quando eu gerenciava os postos, era eu que tinha que abrir o banco. Então, eu tinha que fazer compensação de cheque, aquela coisa toda e tal. O pessoal que trabalha no banco sabe disso aí. E eu trabalhava onde? Eu trabalhei no Caju, certo? Lá no Caju, trabalhei no Jornal do Brasil, na Petrobras, Jornal O Dia, tudo dirigindo posto de serviço. Então, eu morava dentro da Reta Velha, pô. Então, eu tinha que andar da reta até ver nas pedras para pegar ônibus para chegar 8 horas no Rio. E batia lá horário, o quê? 5 horas, 5 e meia, 6 horas, dependendo do horário. Saía do banco e ia direto para a igreja. Dirigindo a igreja de Santa Bárbara, sem carro. Aqui em Itaboraí, eu dirigia 3 para 4 anos nessa rotina doida. Então, era aquela coisa alucinante. Coisa alucinante. E detalhe, é por isso que eu falo, eu escuto alguns falando comigo, pastor, porque eu faço isso, que eu faço gabinete, porque eu trabalho fora, eu fico assim, e não tenta entrar nessa seara comigo não, que você vai se arrebentar. Porque eu trabalhava no banco, dirigia a igreja, e ia quarta-feira para a região oceânica, para fazer culto na região oceânica ainda por cima. Então, tem esse negócio. Então, quando eu saí do banco, eu fiquei com um monte de tempo que eu não tinha. Então, eu não sabia o que eu faria, o que eu ia fazer com aquele monte de tempo. Eu não sabia ficar à toa. Eu fiquei quase 2 meses sem botar o pé na rua, porque eu tinha medo das pessoas me chamarem de vagabundo. E comecei a ficar doente. Aí Kátia chamou o pastor Josué e falou, pastor, o Valbo está doente. Aí ele falou assim, não, pastor Zé era um cara fantástico. Ele falou assim, não, ele não está doente, ele apenas não ajustou ainda o time dele do tempo. Então ele vai ajustar o que ele vai fazer com o tempo, ok? Isso vai passar. Ponto. Outro camarada que não soube fazer isso, por exemplo, papai, Walter Caldeira, papai trabalhava com boi, pô. Castrando boi, andando de cavalo, fazendo umas doideiras. Ele não aguentava, porque tinha problema no coração.
Não aguentava, ele ia de manhã, quando chegava 10 horas, 11 horas, ele voltava para casa, dormia igual um doido. Não aguentava. Aí ele foi, se aposentou, não parou de trabalhar. Quando parou de trabalhar, ficou doido dentro de casa, porque não sabia o que fazer. Então, nós precisamos entender que tempo somos nós que gerenciamos o tempo. O que nós fazemos com o tempo? O que nós fazemos com o tempo? Ok? Um bom obreiro, um servo do Senhor, ele tem que aprender a administrar o seu tempo. Escute o que eu vou dizer para vocês. Olha o que diz o salmista, Salmo de Moisés, porque nem todo salmo é de Davi. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira, a fim de que alcancemos corações sábios. O que a palavra vai me ensinar? Remir o tempo. Eu preciso aprender a remir o tempo. Você precisa remir o tempo. Escute uma coisa, você não pode perder tempo com quem não te dá retorno. Anota isso aí. Seu tempo é precioso demais para você gastar com quem não te dá retorno. Seu tempo não pode ser gasto, seu tempo precisa ser investido. O estudo já começou. Você está anotando isso aí? Seu tempo não pode ser gasto, seu tempo precisa ser investido. Por exemplo, Jesus estava pregado na cruz com 2 ladrões. Os 2 falaram com ele, Jesus só respondeu para quem? Para o da direita. Quem queria sair da cruz, Jesus não conversou. Jesus só conversou com aquele que tinha um propósito maior, que tinha com relação à visão ao reino dos céus. Então você fica gastando o tempo com quem tem visão na terra, ao invés de gastar seu tempo com quem tem visão com o reino do céu. Certo? A sua resposta, escuta, você responde a quem consome seu tempo. Se você responde para tolo, você se iguala a ele. Responder o tolo, a Bíblia fala assim, responder o tolo é tolice. Você se faz tolo. Escuta só, qual é a alegria do tolo? Fazer com que o sábio se suje com a tolice. Então, uma coisa que você precisa aprender é controlar o seu tempo, administrar o seu tempo. Você tem que ter tempo. Eu tenho que ter tempo para a família, eu tenho que ter tempo para estudar a palavra, eu tenho que ter tempo para trabalhar fora. Eu tenho que ter tempo. Ok? Eu preciso ter tempo. O tempo, Deus dá o tempo para todos nós. Agora, o que eu faço com o tempo é um abraço. Agora escute, se o seu tempo, o tempo que você dá para Deus é apenas sobra, Deus não tem sua primícia. Você não pode dar a sua sobra para Deus. Por isso que o meu dia só começa depois que eu faço o meu devocional com Deus. E não importa uma coisa, não importa. Ah, rapaz, teve um filme muito legal que eu queria ver. Por exemplo, domingo, acabou tarde aqui pra caramba, né? A gente saiu daqui, era 11 horas da noite, até cheguei em casa, aquela coisa toda. Daqui a pouco começou um filme, que estava dando um filme inédito que eu queria ver muito, O Náufrago. Eu já vi. Wilson! Quando eu fui ver, meu irmão, era quase 2 horas da manhã. Eu vendo, Wilson! 5h30 eu estava acordado. 6 horas eu estava aqui dentro. Deus não tem nada a ver se eu quis ver filme. O tempo dele não pode ser tocado. O tempo de Deus não pode ser tocado. Então você precisa administrar seu tempo. Não dê sobra para Deus, porque quem dá sobra para Deus não pode reclamar da colheita que tem. Ok? O melhor do meu entendimento tem que ser para Deus. Preste atenção, sua mente precisa estar atenta a coisas que Deus vai falar para você. Uma mente, eu já estou dando estudo, vocês estão vendo, né? A mente sobrecarregada, ela impede de Deus falar com você. O seu cansaço impede de Deus falar com você. Entendeu? Então você precisa ter o melhor para Deus. Para quê? Para que a sua mente fique desnuviada. Sua mente precisa estar aberta. Escute só uma coisa, vamos lá. Está pegando, Alan, a instrução sobre tempo? Amém. Então vamos lá. Por que a Bíblia vai falar assim? Por que vocês acham que a Bíblia vai falar que Jesus foi levado 40 dias para o deserto?
Por que vocês acham que João foi para a ilha de Pátimos? Por que vocês acham que Paulo foi para a Arábia? Por que você acha que João andava nos desertos? Tudo isso se chama lugares retirados. Lugares retirados que tem pouca movimentação, pouca distração. Vou falar aqui um conselho para vocês. Nós precisamos tirar um pouco de distração. Vamos lá? Anote uma coisa aí. Prive um pouco o seu corpo do prazer. Prive o seu corpo um pouco do prazer. Quando eu falo prazer, não é só as paradinhas, não. Prazer que eu quero dizer, celular, prazer visual, prazer auditivo, prazer... como é que é? Auditivo... Não, auditivo não. Prazer visual, auditivo, degustativo ou palatável, seja lá o que for. Pronto, irmão, comer, pronto. Olha só, vamos lá. O que a Bíblia fala assim? Gente, eu nem toquei no assunto que eu vou falar, nós nem abrimos a Bíblia. O que a Bíblia fala assim? Se tu és um homem glutão, coloca uma espada na tua garganta. Não é só sobre comida. É se você é uma pessoa muito esfomeada, muito desejosa de prazer. Você precisa travar esse prazer. Não é só comida. Se você tem necessidade de mais de fama, se você tem necessidade de mais de ter, ok? Você precisa colocar, você tem que travar isso. Você precisa, escuta só, você precisa privar seu corpo de determinado prazer. Para quê? Para que seu espírito possa ser expandido. Quando a sua mente tem muita informação, muita coisa, é muito difícil, no meio desse monte de coisa acontecendo, Deus poder falar com você. Ok? Por que os grandes salmos de Davi é tudo salmo campestre? Porque ele estava no campo. Entendeu? Então nós precisamos aprender isso. Tempo é importante. Você precisa selecionar tempo. Você precisa selecionar tempo. Se você não se assenta para ouvir, você vai ser um péssima pessoa para poder ficar de pé para falar. Me escute uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Eu não quero ser profeta do carro, não. Vai cessar a voz profética na sua vida. Se você não voltar, fala aqui, Jeová, se você não voltar para as origens, se você não se voltar para a fonte da revelação vai cessar na sua vida. E você vai ir para a internet para poder comer, pegar comida esquentada, requentada dos outros para poder falar para a igreja. É só você ver as suas anotações, aonde você veja lá, me mostra aí. Quando acabar o culto, me mostra aí nas suas anotações qual foi a última mensagem que verdadeiramente você pode dizer assim, Deus falou isso aqui comigo. Deus falou isso aqui comigo. Ok? É a mesma coisa o pessoal de música. O pessoal de música está... e eu vou falar, hein? Eu ouvi uma coisa hoje muito bacana. Por exemplo, o ar-condicionado, ele cria atmosfera. Guarda essa. O ar-condicionado, ele cria atmosfera, independente daquilo que está lá fora. Lá fora pode estar calor que for, ele cria uma atmosfera aqui dentro, independente do que está lá fora. A música tem a capacidade de criar uma atmosfera independente daquela que está lá fora. Mas diz a palavra do Senhor, e olha que aqui a galera está voando. O pessoal aqui está voando mesmo. Parabéns para vocês. Vocês estão voando para criar atmosfera. Mas vocês precisam ir para o segundo ou terceiro degrau. A Bíblia vai chamar Asaf de profeta de Davi. Asaf, homem profeta. Profeta. Detalhe. Aqui, guarda vocês aqui. Quando você vai ver, rapaz, o negócio hoje está quente aqui. Você vai ver o que o texto sagrado vai falar que o profeta Natã era profeta. Gade era vidente de Davi. Um tinha ministério para profetizar e o outro tinha revelação. Então, um bom pastor, uma boa igreja não é formada por todo mundo igual.
Uma igreja poderosa é uma igreja que ela tem uma diversidade de talentos e de dons. Qual é o desafio do líder? O desafio do líder é harmonizar as diferentes personalidades e dons. Sinfonia é feita com notas diferentes. Uma sinfonia, para você poder fazer uma sinfonia, você tem que ter instrumentos diferentes. Você não consegue fazer música com uma nota só. Por isso, na escala, são quantas, Diego? Quantas notas? São 8 diferentes. Qual é o papel do músico? Harmonizar as notas. Qual é o nosso papel? Não é querer que todo mundo seja igualzinho aqui, um monte de bonequinho de chumbo. As pessoas têm personalidade, gente. As pessoas têm personalidade. Entendeu? Tem um que é todo despojado no vestir. Tem outro que é todo estiloso. Não é não, Francisco? Com a gola para cima. E cada um é cada um, cara. Cada um é cada um, meu irmão. Por que você quer que todo mundo seja exatamente igual a você? Então, o que eu tenho dito aqui na igreja, meu irmão, um pode ser mestre na palavra, o outro pode ser profeta, o outro pode ser pastor. O negócio é você harmonizar isso. Não matar essa diferença no meio da igreja. É não matar isso. Porque quando você mata isso, a personalidade da pessoa, você mata o poder criativo dela. Quem deu o poder criativo dela foi Deus. Então você está se levantando contra Deus. Nós não podemos matar o poder criativo da pessoa. Agora entenda, a diversidade de temperamento e de talento tem que contribuir para o estabelecimento da mesma visão. Ok? Certo? Ah, pastor, eu sou do manto. Não, vamos agora aqui, nessa noite, vamos ouvir agora o pastor Ailton dar um estudo aqui da palavra. Você vai matar o vaso. Tem que largar o vaso fluir aonde ele flui. Amém, pronto, acabou. Porém, o fluir dele, com a instrução que eu dou, todos eles têm que canalizar para uma coisa: Jesus Cristo é o centro de tudo. Quem está me entendendo? Diga amém, irmão. Amém. Ok? Então vamos lá. Dito alguma coisa, Mateus capítulo 10, versículo número 1, vamos ler a palavra. Mateus 10, 1, vocês já abriram a Bíblia? Amém. E diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 o quê? São discípulos? Não, eles são apóstolos. Aqui eles já estão separados. Dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus. Ok? Você vai ver que em algumas, eu achei muito lindo esse comentarista dizer, que Marcos e Lucas não vão chamá-lo de Mateus. Marcos e Lucas vão chamá-lo de Levi. Por que o chamam de Levi? Porque Lucas e Marcos não querem admitir que um cara da estirpe de um cobrador de impostos possa ser apóstolo. Então deixa eu chamar pelo outro nome dele, o nome de Levi, que é um nome mais religioso, mas Mateus não renega o seu passado. Ele diz assim: eu sou Mateus. Ele pegou o publicano, pecador, e transformou em quem eu sou hoje. Rapaz, esse é muito maneiro. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Quero falar com vocês, bota lá: unidade na diversidade. Criei uma arte bacana aí. Unidade na diversidade. Um dia eu vou aprender a fazer igual o pastor Juliano. O pastor Juliano está ficando fera nisso, assim. Então vamos lá. Jesus foi o maior exemplo de servo. Vamos lá, deixa eu começar a falar uma coisa com vocês aqui. Uma igreja saudável é uma igreja que ela trabalha com servos. A igreja saudável, deixa eu mutar esse troço aqui. A igreja saudável é uma igreja que ela é feita com servos.
A igreja é chamada para servir. Nós temos que ter a consciência do que nós somos. Pastor Miles, doutor Miles Mouro, ele falava uma coisa muito interessante, que ele dizia que nós não temos essa consciência de rei, de reino. Por quê? Porque nós vivemos em democracia, e nós não vivemos numa questão de realeza. Aonde ele morava era nas Bahamas, obrigado, Igor. Quem era o quê? Era a colônia inglesa, era monarquia. Então, na colônia, tudo pertence ao rei. Então, eles não têm dificuldade com relação a isso. Nós precisamos aprender que quando nós viemos para o reino, nós passamos a ser servos do reino. E o que é um servo? Servo é alguém chamado para servir. Ok? Então, o que acontece? A Bíblia é um livro de filhos que são chamados de servos, ou servos que são chamados de filhos. Eu não sou depreciado por ser chamado de servo, irmão. Ok? Jesus disse, eu não vos chamo mais de servo, mas chamo de filhos. Mas em vários textos ele vai chamar que a gente é chamado para servir. Isso quer dizer o quê? Eu sou um filho que sou chamado para servir também. Quando você é pequeno, o que você faz na sua casa? Quando você não está na sua própria casa, você está na casa dos pais. Ou enquanto nós estávamos na casa dos pais, o que nós fazíamos aos nossos pais? Os servíamos. Os servíamos. Hoje a coisa está invertida. Hoje é pai que serve para filho, né? Mas na verdade são os filhos que servem para os pais. Então Jesus se torna o meu maior exemplo. Por quê? Porque Jesus é o servo perfeito. Isaías vai chamá-lo de servo sofredor. O servo sofredor. Ok? Ele sofreu, ele veio para servir. Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por remissão de muitos. Então Jesus disse, eu não vim ser servido. Esse aqui não é o meu propósito. Meu propósito aqui é servir. Aí eu vou perguntar para você, Jesus, vamos lá, quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. João capítulo número 4, quer abrir? Para vocês verem que eu não estou inventando, João capítulo número 4, quer colocar na tela? João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber, João 4, é isso? Batizava mais... a mulher samaritana, é na sequência? Está na sequência? Ok? E fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, verso 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, eu aprendi isso domingo, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, 4.3, 4.4, e era necessário passar por Samaria, verso 5. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali da fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher, samaritana e tal. Então Jesus está cansado, sentado na beira do caminho. Quem vai comprar comida? Os discípulos. Os discípulos estão comprando comida para quem? Para Jesus. Mas Jesus diz que quem era? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Mas ali ele está sentado, e quem está na ordem de servir? Os discípulos dão comida para Jesus. Eles pegam água para Jesus, mas diz o texto, Jesus vai dizer que é ele que está servindo os discípulos. Os discípulos servem a Jesus com comida, e Jesus serve a eles com os dons e talentos do reino dos céus. O que Paulo vai ensinar? Igreja, escute isso aqui, igreja, escute isso aqui. Igreja é uma simbiose. Todo pastor, todo líder precisa entender que ele não está à frente para ser exaltado. Ele está à frente para servir. Mas Paulo vai dizer que não é nada demais que aquele que te serve as coisas espirituais receba de você as coisas materiais. Entende isso? Então veja, isso aqui tem que trabalhar muito bem na cabeça da igreja como um todo. Tanto da igreja como quem está à frente. Porque qual é o problema? Às vezes, quem está na frente, a pessoa que não tem esse entendimento, ele quer crescer para quê? Vai chegar a minha vez de eu ser exaltado. E, na verdade, quem está na frente tem que entender que ele foi chamado para servir. Mas não há nada demais para aqueles que são servidos
honrar aquele que serve. Por quê? Porque no reino dos céus o maior não é o servido, é quem serve. Se você quer ser grande no reino dos céus, não espere ser servido. Você tem que servir para ser maior. Então Jesus primeiro se humilha para ser exaltado. Então na igreja nós precisamos entender que não existe igreja dada a pastor, mas pastor é dado à igreja. O líder é dado à igreja, não foi te dado ao ministério, não foi te dado a liderança do Ministério da Dança, não foi te dado a liderança do Ministério do Louvor, não foi te dado a liderança do Ministério de Intercessão, não foi te dado a liderança do Ministério Infantil, não é, o ministério não foi te dado, você que está sendo dado a esse ministério. Quem entende, diga amém, irmãos. Amém. Às vezes, escute isso, às vezes é mais fácil servir a Deus, porque Ele é infinitamente superior. Eu não tenho problema nenhum de servir a Deus, porque Deus é grande, Deus é superior. Mas às vezes é difícil eu servir ao irmão, pois eu me considero igual ou superior a ele. Então tem gente que não tem problema com Deus, mas tem problema com seu irmão. Tem irmãos que têm problemas com submissão. Submissão. Isso é uma coisa da modernidade, velho. Isso é uma coisa da modernidade. Nós precisamos entender que nós temos que ser submissos à autoridade. Olha só. Você, linda, pode dançar perfeitamente. Você pode ter se formado no balé Bolshoi. Você pode fazer aquelas danças, aquelas coisas que eu acho assim incrível como que aquelas mulheres, elas dançam na ponta do dedo. Eu não sei como é que um ser humano consegue ficar. Você pode dançar daquele jeito. E aqui, todo mundo, tem o pessoal aí que eu brinco com as meninas aí. Você sabe quem está iniciando no ministério de dança pela amplitude do braço. Quem está muito tempo no ministério de dança, ele estica o braço. Elas esticam o braço. Agora, quem está começando, os bracinhos estão tudo encurtadinho. Pode ser todo mundo, a líder pode ter o bracinho encurtadinho. E você dançar com a técnica do balé Bolshoi. Aqui você é submissa a ela. Por quê? Porque ela é a autoridade. Ela é a autoridade. Você pode orar que faz a terra tremer. E quem está na frente não tem a eloquência da sua oração. Mas você tem que ser submisso a essa pessoa que está na frente. Por quê? Porque ela é autoridade. Pastor, isso é muito difícil. Então, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Se você tem dificuldade de trabalhar com pessoas e obedecer instrução, você precisa voltar ao Calvário. Você precisa de novo ser pregado na cruz com Jesus. Porque seu velho homem saiu de lá. Porque o que aconteceu comigo e com todos aqueles que aceitam Jesus? Se morremos com ele também viveremos. Então quer dizer, o meu velho homem ficou o quê? Pregado na cruz, para que renasça esse novo homem, o quê? Da água e do Espírito. Deu para entender? Então, escute só, veja só. O cara como é que é o nome daquele homem francês que está no Brasil, que faz pão, que é padeiro? Fala aí, Rosângela, como é que é o nome daquele? É o bonitão, assim, que ele fala... Olivier Anker. Ele é padeiro. Aí a pessoa fala assim, eu quero ser padeiro, igual aquele cara, porque o cara é bonito pra caramba, né, irmão? Né? E fala enrolado, aquela coisa toda, e papapá, eu quero ser padeiro. Aí o cara vai na padaria, quando ele vai fazer o croissant, não é croissant não, né? É croissant. O croissant, que no Brasil não tem nada de croissant, aquilo ali é qualquer outra coisa menos croissant. Aí o cara vai lá mexer a farinha. Ele tem alergia à farinha de trigo. Meu irmão, me diga, vai ser mecânico, Vaso. Vai ser mecânico. O que uma pessoa que tem alergia com farinha de trigo vai ser padeiro?
Está no lugar errado. Escute uma coisa. Se você, Vaso, pastor, eu não sei trabalhar com gente. Vaso, você não pode trabalhar na igreja. Porque a igreja é feita de... Gente! Ui, gente! Nós fomos chamados não é para servir a bicho, nós fomos chamados para servir gente. E gente é um negócio complicado. Irmão, eu estou nessa brincadeira aí há quase 30 anos, eu posso dizer para você, gente é um negócio complicado. Tem até uma pastora do ministério que já me deu um conselho para fazer gabinete. Ela diz assim, pastor, eu não vou falar seu nome, pastora. Ela fala assim, pastor, eu acho que para alguém passar para vir para a nossa igreja, tinha que passar primeiro no psiquiatra. Para dar um atestado de sanidade mental. Gente, porque o que tem de gente doida, é muito doida, Vaso. É gente muito doida, Vaso. É gente muito doida. É gente que pergunta para você, o batismo é em água corrente ou em piscina? Posso me batizar na igreja da água corrente para poder ir ser membro da plenitude? Porque os meus pecados têm que ir. Entendeu? Vaso, a parada é desse nível, Vaso. A parada é desse nível. Então, tirando as brincadeiras e os exageros, ser humano é difícil, Vaso. Gente, o que é a igreja? Gente, a igreja é o somatório das bênçãos e maldições do seu povo, Vaso. Eu tenho virtude e você tem. Vamos somar isso aí. Cara, eu tenho defeito. E eu tenho uma boa notícia para você. Tu também. Tu também, meu irmão. Tu também. Eu tenho um mau hálito, você também tem. Pelo menos quando acorda. Depois a bala rola e ajuda todo mundo. Todo mundo tem, Vaso. Todo mundo tem problema. Então, o que acontece? Pastor, eu tenho dificuldade de lidar com outras pessoas. Você não pode trabalhar em comunidade dentro de uma igreja. Por quê? Escute o que eu vou falar, que eu estou falando com todo amor e carinho aqui. Veja bem, Jesus chega para Pedro e faz uma pergunta cabal para Pedro. Qual é? Pedro, olha que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Foi ou não foi? Gente, aquele negócio foi muito podre. Pedro andou por sobre as águas, gente. Viu Jesus na transfiguração. Pedro estava em todos os grandes eventos. Pedro era o cabeça do negócio. E Pedro vai e nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus se encontra com Pedro, Jesus ainda manda um recado para Pedro. E fala para Pedro, para se encontrar comigo lá na Galileia. Um gabinete. Não, gabinete não, porque não, nada disso. Vamos conversar, Pedro. Você imagina Pedro conversando, chegando na frente de Jesus, depois de ter negado. Jesus chega para Pedro e fala o que para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Aí Jesus fala para ele assim, me dá uma prova do seu amor. Qual foi a prova que Jesus pediu de Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Sua prova de amor por Jesus não é o quão bonito você canta, nem o talento que você prega, nem como você arruma a mesa do gabinete, ou como você equaliza o som ou resolve o problema de igreja. A prova do seu amor por Jesus chama-se apacenta pessoas, cuida de gente. Eles são meus filhos. Cuida dos meus filhos. Cuida dos meus filhos. Todo mundo que engravida, espera que seu filho venha o quê? De que forma? Saudável. Todo mundo vai orar para que seu filhinho venha, filhinha, seu bebê venha saudável. Todo mundo, quando vai na maternidade, a primeira coisa que o pai e a mãe olha para a criança é o quê? Para ver se é saudável, se tem todos os membros, tudo direitinho. Por causa do seu cuidado.
Aí eu pergunto a você, todo mundo tem filho saudável? Não. Uns são sorteados. E aí, o que a pessoa vai responder quando tem um filho que não é totalmente saudável? Foi castigo de Deus ou Deus olhou para essa pessoa e disse assim, ela tem a capacidade de amar esse meu filho? Deu para entender? Vaso. O que não falta é igreja por aí, gente. O que não falta é igreja por aí. Com todas as motivações. Tem muito lugar por aí, vaso, com nome de igreja. Que se você der seu dízimo, der algumas ofertas, e uma vez ou outra você aparecer na igreja, para ele não quer dizer nada. Você não está casado, vive com 2 mulheres, tem uma mulher e está fora, mas você ama Jesus, participa da Santa Ceia. Ah, você tem um problema de uma outra área e você pode trabalhar na igreja sem problema nenhum. Por quê? Porque o camarada não está nem aí para a sua vida. Porque prova de amor com filho não é você permitir. Qual é o papel maior de pai? Um dos papéis de pai é colocar limite, dar limite para seus filhos. Se você ama seus liderados, você tem que aprender a colocar limites, não é deixar que todo mundo faça o que quer. Também você não vai ser um cavalo para dizer que aqui quem manda sou eu e só vai fazer da maneira que eu quero. Existem N maneiras de eu convencer uma pessoa. Porque o pastor me ensinou, quem grita é porque não tem autoridade. Porque quem tem autoridade de verdade não precisa gritar, vaso. Quem tem autoridade de verdade, não grita. Não precisa gritar, meu irmão. Não precisa gritar. Esses bandidos que gritam, que falam, é tudo ralé. Porque o bicho brabo mesmo, ele nem fala. Não gostei de você. Tec, tec, tec. Parece John Wick. De volta ao jogo. Baba Yaga. Bicho papão. Tá. Aí eu pergunto, se você está gritando com A, com B ou com C em igreja, você não tem autoridade. Ué. Você é o dono da empresa. O funcionário não quer fazer o que você manda ele fazer. O que você vai fazer com ele? Você vai gritar com ele? Você vai discutir com ele? Você vai fazer o quê? Manda ele embora. Acabou. Porém, igreja não é empresa. O pastor me ensinou. E ele disse assim, Valber, a coisa mais fácil para nós que somos pastores que estamos na frente, nós temos a espada na mão. A coisa mais fácil do mundo é colocar a espada e matar a pessoa. O difícil e o honroso é você trabalhar essa pessoa e ganhar essa pessoa para lá de cá. Porém, existem pessoas que são irreconciliáveis. Não tente trabalhar pessoas irreconciliáveis. A pessoas irreconciliáveis, diz o texto, você repreende 1 ou 2 vezes. E depois entrega na mão de quem? Satanás. Bíblia, eu não estou inventando nada. Mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Cumpra os mandamentos, meu filho. Quais mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo como ti mesmo, não matarás, não furtarás, e tá. Ó Senhor, mas isso tudo eu faço desde a minha mocidade. Ó sim, meu filho, então faz o seguinte, gafanhota, faça o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e segue-me e você terá um tesouro no reino do céu. Não. Jesus falou o que com ele? Beleza. Deus te abençoe. Fica comigo, Vácio. Não me abandone. Jane Erondi. Como é que era a música de Jane Erondi? Não se vá, por favor, não me abandone. Não se vá. Cara, faz isso não, Vácio. Faz isso não, Vácio. Faz isso não. Esse lugar não é seu para você negociá-lo. Esse lugar não é seu para negociá-lo.
Outra coisa que eu vou dizer para você, nunca use o que Deus entregou na sua mão para você ter benefício próprio. Eu te trago aqui para pregar, para você me levar lá para pregar. Isso é negociar, tá? Você está negociando com aquilo que Deus deu para você. Quem vem, quem participa, tem que fazer parte, por quê? Por causa do chamado e por causa do talento. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Ok? É unidade na diversidade. Volta lá no texto de Mateus, por favor. Mateus 10, 1, por favor. Vamos ver um negócio aqui? Vamos ver um negócio aqui. E chamando os seus 12 discípulos, quantos discípulos? 12. Jesus. Gente, você já pensou você ficar com 12 homens o tempo inteiro, comendo, bebendo, dormindo, andando, caminhando, 24 horas por dia? Você já pensou? Você expor de verdade quem você é? Porque aqui, meu irmão, todo mundo é amigo, todo mundo é bonito. Não é verdade? Eu fico olhando essas santas vasas de Deus, com esses cabelos lindos, maravilhosos. Eu imagino isso quando acorda. Esse cabelo todo esganifado. Quem acorda de bom humor aqui? Quem acorda cantando para os pássaros? Você já acorda cantando para os pássaros? Fala a verdade. Pastor, eu acordo num bom humor maravilhoso. Aí, que coisa linda. Deus abençoe, Vaso. Você é um semi-anjo. Você é um semi-anjo. Quem acorda de bom humor aí? Só teu marido para te aturar, Vaza. Agora você imagina você aturar uma pessoa estranha. É isso aí. Agora escuta só. Volta lá no texto, por favor. Aí. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são: primeiro, quem? Simão. Gente, só para ajudar para vocês não dormirem. Quem era primeiro? Simão. Chamado Pedro. E qual outro? André, seu irmão. Qual é o terceiro? Tiago. Filho de Zebedeu. E quem é o quarto, não, o terceiro? Quem é o quarto? João, seu irmão. Vamos lá. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Você vê, é porque ele está escrevendo, ele faz questão de dizer quem eu sou. Quem é um publicano? O que era um publicano? Publicano era o coletor de impostos. Por que os israelitas tinham ojeriza do publicano? Hã? Não era... ok. Traidor da fé. Mas... Tá, vamos colocar assim vamos explicar um pouquinho melhor. É isso aí, mas um pouquinho melhor. Roma cobrava tributo do judeu. Então o judeu tinha que pagar um tributo. Vamos colocar 10 denários de tributo. Ele chegava para Mateus e falava assim: o tributo é 10. O que você quiser ganhar por fora é contigo. Mateus ia lá e botava 20, 30, de acordo com a pessoa. Ele repassava os 10 de Roma, e o restante ele metia a mão. Ele negociava com aquilo ali. E aí o que acontecia? O judeu tinha ojeriza de um cara desse, porque além dele ser judeu, está traindo a pátria, ele está lesando o seu irmão. Aí Jesus vai me chamar um cara desse. Aí bota lá, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, Zelote. Quem é o Zelote? Zelote eram os revolucionários que matavam os publicanos. O Zelote era isso. Zelote era o pessoal, o grupo, a resistência armada dos judeus. Eles andavam com a espada curtinha. Uma espada curtinha, não é aquela espada compridona, não. Aquela espada curtinha. Ok? Tipo uma adaga. Lembra aquele negócio de cortar a orelha? Cortou a orelha do soldado de Malco quando foram prender Jesus? Quer dizer que o discípulo está andando com Jesus e falou assim, tipo assim, Jesus, se tu não resolver a parada... Já viu aquela coisa que fala que não tem nada a ver aqui na igreja, mas o pessoal, não, nem vou falar de onde é, que o pessoal fala assim, que fulano de tal, que mora em tal região do Brasil, não mata o velho homem, mas guarda-o para poder usar quando é necessário? Um grupo de brasileiros que moram em tal região do país, certo? Senão dá até processo, né? Diz que não mata o velho homem, guarda para ser usado.
guarda para ser usado quando for necessário. Eu sou de Jesus, mas meu braço acabou de ser. Então, Simão é isso aí. Um era cobrador de imposto. O outro era matador de cobrador de imposto. E Jesus falou assim, vamos andar juntos. Viu? Como que isso consegue? Como que isso pode conseguir? Somente Jesus para colocar dois indivíduos diferentes, tão diferentes no mesmo grupo. Diante de Deus, as diferenças se harmonizam. Eu ouvi o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana, dizer, um dos papéis de pastor é impedir que os membros se devorem. Porque se você deixar, numa igreja grande do jeito que está, gente chegando a 3x4, daqui a pouco está todo mundo se devorando. Porque eu limpo a igreja. Pastor, eu limpo a igreja. Mas chega na hora do culto, pastor, os alunos de Júnior, pastor, vem para cá, toma água e pisar no banheiro e deixa tudo sujo e ninguém limpa. Sim, irmão. Júnior, segura esse negócio aí, Vaso. Me ajuda. Me ajuda aí, Vaso. Me ajuda aí, Vaso. Me ajuda aí, Vaso. Me ajuda aí, Vaso. Por favor, tem misericórdia. Pastor, a gente arruma o som. E vem lá, pastor, um miserável, e mexe naquilo tudo. Agora, irmão, agora a mesa faz tudo. Antigamente a gente tinha, como é que era o nome daquilo? Era setup? Como é que é o nome? O rack, como é que é o nome? Como é que se fala aquilo que tinha um monte de aparelho? Como é que dava o seu nome? Os periféricos. Então era cheio de botão para equalizar e compressor e tal. Hoje tudo é uma mesa, tudo está na mesa. Então não tem mais nada embaixo. Mas antigamente aquilo era cheio. Quando você liga aquilo era cheio de luz colorida. Aí solta o filho de alguém. Mexe aquilo tudo. O cara, quando chega, meu Deus, na hora do culto começar, quem vai pegar o microfone para falar? Meu irmão, resolve esse som, Vaso. Aí ele fala, a vontade dele é estrangular o filho do outro. A irmã foi lá e montou o berçário. Com todo carinho, botou um berço novo. Berço, que eu saiba, é para quem? Bebê. Aí vai o vaso, bota o galalau dele de 15 quilos lá dentro para pular dentro do berço e quebra o berço. A irmã chega e fica igual doido, pastor! E qual é o seu papel? Bota dos dois na sala e deixa se matar? Não. 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 Diga assim, não, irmão. Fala para 3 irmãos, diga assim, não, irmão, não é assim que funciona. Vou falar uma frase altamente teológica para vocês. Vontade é coisa que dá e passa. Uma frase bíblica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, irmão. Ok? Então veja, diferenças precisam ser harmonizadas. Meu irmão, escute uma coisa. Se você não tem essa capacidade, você não pode liderar. Ou você precisa pedir ao Senhor essa capacidade. Porque se Ele chamou você, é porque Ele te dotou disso. Ela está aí dentro, você que precisa aprender a manifestar isso. Por exemplo, hoje, você vê só, hoje eu não permito nem de brincadeira falar um negócio desse. Porque vai chamar e tem que fazer, eu ia fazer o quê, pastor? A briga lá, o gabinete. Hoje eu não, nem de brincadeira. Mas quando eu era novo, a regra na igreja é o seguinte, vai tomar café com sal comigo. Eu fico pensando assim, gente, como que eu podia ser tão idiota a esse ponto? Que ninguém queria conversar comigo, porque falava assim, café com sal. Isso é idiotice. Igreja não é para isso. Igreja é lugar dos imperfeitos que querem acertar.
Então ajuda aí, abençoa 3 irmãos, diga, irmão, igreja é lugar de imperfeito que quer acertar, gente. Amém ou não amém? Ok? Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês, guarde isso aqui, olha só, olha isso aqui. As diferenças entre irmãos podem colocar a obra em risco, irmão. A diferença, essas rugas entre A e B ou C, nos ministérios, isso pode colocar uma igreja em risco. Porque, olha só, Atos dos Apóstolos vai mostrar qual é o problema das viúvas de língua grega, as helênicas. Começaram a dizer assim, estão dando comida para as viúvas de língua hebraica, de aramaico, e nós que somos helênicos estamos sendo colocados de fora. Houve um racha na igreja. Começou a igreja a ficar dividida. Paulo vai dizer que a igreja de Corinto começou a ficar ilhada. Por que começou a ficar ilhada? Porque um começou a dizer, um diz, eu sou de Paulo, outro de Pedro, um de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo. E outro de Cristo. Olha só, esse grupo então é o maior, né? Eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas. Não, nós somos de Jesus, ou seja, nós somos acima de vocês. A igreja de Corinto, na hora da Santa Ceia, cada um trazia comida. Aí aquela coisa, você imagina, todo mundo ia querer fazer parte de quem? Do grupo de quê? De Vitor e de Caio. E de Acácio. Por quê? Você pensou? Cada um for trazer para comida. O que Vitor, Caio e Acácio ia trazer? Churrasco, costela no bafo. Aí pega o grupo dos adolescentes, pão com mortandela. Ué, mas era o que acontecia. Aí Paulo dizia, e isso, eu vou botar pão com mortandela nos jovens, porque os adolescentes iam ficar com fome. Hã? Mas, gente, é bíblico, é o que eu estou falando isso. Paulo disse, uns de vocês comem demais e outros têm fome. É a mesma coisa dentro de um ministério grandão, uma igreja tem tudo e o outro não tem nada. Está errado. Está errado. Então, grupos dentro de igreja é um problema danado, irmão. Então, entenda bem uma coisa, o que nós estamos trabalhando, eu estou suando a camisa para fazer isso aqui, eu estou suando a camisa para fazer isso aqui. Todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem seu espaço. Um prega, um pastoreia, um canta, um revela, outro... Cada um no seu negócio. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Vai ter a irmã aí que, como é que é o nome do negócio? Cura das emoções. O pessoal vibrou. Eu fiquei ouvindo lá, cheio de técnica aqui. Aleluia, irmão. Aleluia. Só não pode criar panela dentro de igreja. Só não pode ter isso. Certo? Você vai negar que um canta melhor que o outro? Você pode negar isso? Você tem como negar isso? Você vai dizer, irmão, que todo mundo canta igual a Pavarotti? Pegue uns vídeos e coloca um vídeo na internet, coloca Luciano Pavarotti dando dó de peito, que você vai ver o que era Pavarotti cantando quando era novo. Era um negócio assim, por isso que ele é dito o maior cantor de todos os tempos. Veja Whitney Houston cantando um medley que ela faz, ela já estando já no final da carreira, parece um anjo cantando, aquela mulher, parece um anjo cantando. Agora, entenda bem, todos podem ter dons diferentes, um com dom mais excelente, outro com dom menos excelente, mas todos louvam ao Senhor. Agora escute, vocês como igreja, nós como liderança, nós temos que aprender a incentivar aquele que não tem um dom tão apurado quanto outro. Porque se vocês só quiserem ouvir fulano cantando ou pregando, vocês vão matar o dom do outro, pô. Igreja, gente, você tem que ajudar a pessoa. Ajuda o cara a pregar, vaso. Fala assim, pastor, ajuda o cara a pregar. Fala aí, irmão. Ué, ajuda, irmão. O cara, você está vendo, irmão, que o cara é igual. Irmão, é um negócio que Alex desenvolveu. Eu acho isso muito maneiro. Achei muito maneiro uns tempos atrás. Agora ele já ultrapassou dessa fase. Se ele ficar fazendo isso agora, ele vai... Café com sal não.
A gente vai sair ali no armazém para a gente conversar. Fala, Alex. Tá ajudando o cara. Tá ajudando o cara. Deu para entender, irmão? Então, entenda bem uma coisa. Tem um guitarrista da Plenitude hoje, não é Igor, é coisa da antiga. Ele tocava em Santa Bárbara. E me apareceu um garoto lá, que foi lá para a igreja, que o garoto era pseudo-guitarrista. O garoto não tocava nada, cré-com-lé, estava naquela coisa, mas o outro era fera. O outro era um monstro para tocar. Só que o outro não tinha paciência com esse que estava começando. E começou a apertar o calcanhar do garoto, apertar o calcanhar do garoto, apertar. O garoto saiu da igreja. Vai ver o garoto tocando. Passou um tempo, um ministério de louvor foi lá na igreja cantar. Quem estava tocando? O garoto engolia aquele que não tinha paciência. Porque o ruim hoje pode se tornar o bom de amanhã, hein? Você só tem que ter paciência, vaso. Você tem que ter paciência. Você tem que ter, vou repetir, você tem que ter paciência. Vamos falar todo mundo junto para ver se isso entra na minha cabeça? Você tem que ter paciência. 1, 2, 3, vamos lá. 1, 2, 3. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência, vaso. Você tem que ter paciência. Então fala assim, pastor, tenha paciência comigo. Fala aí, irmão, fala aí, irmão. Deu para entender? Amém? Porém, uma coisa, não confunda paciência com teimosia no erro. Paciência é uma coisa, você ser teimoso naquilo que você está fazendo errado é outra conversa. Amém ou não, meu irmão? Hã? Oxe, ok? Aleluia. Tipo assim, vocês já viram aquele filme Mudança de Hábito com Whoopi Goldberg? Que ela no negócio da freira? Lembra o negócio das freiras lá? O negócio das freiras? Esse é um. O segundo é com os garotos, com as freiras, que ela vai montar um coral com as freiras. Lembra que tem uma gordinha, a gordinha que cantava? Aí eu lembro dessa frase da freira. Irmã, como é que é o nome dela? Mary Clarence. Aí ela falou assim com a gordinha, falou assim, irmã, você tem um instrumento poderoso, irmã. Domina seu instrumento poderoso. Certo? Vocês ficam de brincadeira, mas só Jesus sabe o que eu passei com Rosângela lá em Portugal, irmão. Vocês ficam de brincadeira, só Jesus sabe, mas só Jesus sabe, irmão. Irmão, nós saímos de Póvoa de Varzim, irmão. A glória desceu, irmão. Deus me mostrou o céu por dentro com a família, aquela coisa toda. E nós saímos, fomos para a casa da parente de Mônica. Aí eu cheguei lá e falei para Rosângela, Rosângela, eu tinha falado, pastora, baixa um playback. Baixa um playback lá para a senhora cantar lá. Aí, você baixou o playback? Aí a Rosângela foi cantar o hino. Irmão, eu estava tão ligado, irmão. Eu estava tão ligado. Aí a Rosângela começou a cantar. Mas eu preciso de um milagre. Rapaz, aquilo começou. Transforma minha vida, meu estado. Irmão, diante do Espírito Santo, estou falando para você. Parecia, irmão, que alguém passou uma pena de ganso aqui. Estou falando para você. Estou falando para você. Irmão, passou. Eu olhava a Rosângela fazendo isso. Irmão, eu ficava assim, Senhor, não deixa eu ir aqui, Senhor. Eu falo, Senhor. Eu falo assim, só faltava alguém mexer aqui lá. Aí eu comecei a fazer assim. Alexandre olhava para mim e falou assim, gente, o pastor está numa unção, meu Deus, olha o mistério ali. Gente, eu estava acabando de... Cara, eu estava
babando de vontade de cara, eu tava morrendo de vontade de rir, cara. Graças a Deus, a Pacatia entrou no circuito, a Pacatia começou a pregar para a mulher, eu falei assim, Senhor, vai, usa mesmo, Jeová. O Zé Alexandre começou a pregar. Nós saímos da casa, cara. Eu falei, pastor, o que você arrumou ali, pastora? Dei outra oportunidade para ela. Fomos na outra casa. Falei, pastora, nós agora vamos cantar um hino que todo mundo sabe, amém, pastora? Já cantei a pedra. Como é? Como é que é o hino? Como é que é o... Aí, quando a gente está lá, aí está eu, Alexandre lá, a gente está todo mundo, eu estou assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor. A Rosane começa, sim, somos guiados. Eu olhei para Alexandre olhou para mim e falou assim, ninguém sabia o hino. Mas aí, rapaz, puxou para um lado, puxou para o outro, deu certo. Ou seja, a gente morre de rir, eu e ela, com relação a isso, a turma que foi. Aí nós fomos para Jaraguá. O que você faria? Eu falei assim, não vou entrar nessa furada, não. Não. Aí Julián foi, levou caixa de som JBL, abaixou o aplicativo que mostrava. Eu falei, caramba, cara, arrebentou. Só que no outro dia a gente teve que multiplicar, cada um com uma casa. Aí eu fiquei naquela coisa, ou eu seguro o Julián para cantar, ou a Ailton para entregar os mantos. O que eu faço? Os dois não podiam. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, Jeová, seja o que tu quiser. Pastora Rosângela, canta. Meu irmão, Rosângela falou, Senhor, tu vai me honrar na terra hoje. Não foi? Ele foi? Meu irmão, Rosângela entrou cantando uns hinos, vaso. Eu falei assim, o que houve, Jeová? Meu irmão, o manto desceu, mas a glória, eu estou falando para você, desceu na casa da menina, eu estou falando para você. Eu falei assim, olha aí, Jeová. Graças a Deus, a persistência deu vitória. Se eu desisto do vaso. Tirando as brincadeiras, o que eu quero dizer para você? Não é o fato de alguém errar uma vez que você vai descartá-lo. Você tem que ter paciência e ajudar. Porque o líder de verdade é aquele que não abandona. O líder de verdade extrai o melhor da pessoa. Só que você precisa descobrir a maneira como você extrai isso de alguém. Escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Tem gente que se você falar muito mole com ele, você não consegue nada. Tem determinadas pessoas que você precisa falar firme com ela. Outras pessoas, se você falar firme com ela, ela morre. Você precisa falar todo meloso, igual a criança. E para mim, a pior coisa que pode acontecer, para mim, é alguém falar comigo como se eu fosse uma criança. Infelizmente, algumas pessoas necessitam de ser tratadas como crianças. Como se faz a obra de Deus? Com excelência. A obra de Deus se faz com excelência. Vou repetir. A obra de Deus se faz com excelência. Excelência. Porém, a excelência nunca pode tomar o lugar do amor. Se você fizer a obra com excelência, sem amor, o que você faz não tem valor nenhum para Deus. Porque Paulo disse, eu posso até entregar meu corpo para ser queimado em praça pública. Se eu não tiver amor, nada disso serve. Você pode me esperar e eu sair daqui 11h30 da noite, mas se você não está fazendo isso com amor, você não tem galardão de nada com relação a isso. Você pode ficar de madrugada mexendo na luz, no som, nas cadeiras, pintando igreja. Se não for por amor, isso não vale de nada para Deus, porque para Deus só serve se for feito com amor. Então, porque o que manda no final da história, depois de tudo, vai sobrar a fé, a esperança e o amor. É o que Paulo disse. No final vai sobrar 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todas elas é o quê? O amor. Vamos lá, eu já falei sobre isso aqui. O bom líder extrai o melhor dos seus liderados. Escuta só, eu termino aqui. Um bom líder, quem é você?
Um bom líder extrai o melhor dos seus liderados, mas impede que o ímpeto para o mal prevaleça. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Olha só. Olhem para mim. Vocês estão com o coração aberto para ouvir? Sim. Então, eu estou falando de discipulado mesmo, irmão. Isso aqui é matéria para discipulado. Escuta o que eu vou te falar. O pastor Josué tinha 2 pastores que eram, tipo assim, conselheiros dele, vamos colocar assim. Eu e um outro pastor que não está mais no ministério. E a gente fazia reunião direto, a gente vivia junto, né? E chegou um dos dirigentes das nossas unidades, não estava fazendo uma coisa da maneira que o pastor queria. Fez um negócio lá e tal, um negócio que o pastor não gostou. O outro que estava com o outro pastor, pastor, esse camarada é assim, assado, o senhor tem que tirar ele de lá e não sei o quê. E o pastor Josué era cabeça de fósforo. O cara jogando gasolina. Eu cheguei e falei assim, pastor, pastor, eu tinha intimidade para falar com ele assim, pastor, o senhor já viu a estrutura que o cara tem lá? Você já viu, pastor, o senhor já viu que todo mundo naquela igreja é fiel ao Senhor por causa dele que está lá, que não deixa aquele negócio de gringolar lá? Aí ele, depois eu penso nisso. Depois eu tenho um e-mail guardado aqui, porque todos os e-mails e instruções do pastor Josué estão guardadas no computador. Porque eu acredito no seguinte, coisas importantes eu tenho que guardar, escrito. E vira e mexe eu vou revisitar nas instruções que ele me dava. E ele me mandou um e-mail dizendo assim, um bom vice-presidente é assim. Não permite que o presidente tome decisões precipitadas. Deu para entender? Um bom conselheiro, escute, um bom conselheiro, o líder bom, ele extrai o melhor das pessoas, gente. Ele extrai o melhor das pessoas. Tem gente que canta no Ministério de Louvor que um monte de gente queria que eu tivesse arrancado o fígado dela. Acho que ela já teria feito uns quatro transplantes de fígado se eu fosse na ideia de todo mundo. Eu falei assim, não, eu não abro mão, vamos trabalhar. Irmã, não é assim, não é assado. Hoje ela é uma bênção. Você tem que extrair o melhor da pessoa. Extrai o melhor da pessoa. Porém, a gente também tem que impedir esse ímpeto que o mal, o desejo do mal, que a gente tem às vezes, a raiva de um irmão contra outro. A raiva, você vê umas notícias que eu escuto, como é que fulano falou de Beltrano, fala com raiva, com mágoa, com ódio, entendeu? Com dor no coração. Mas o que Davi fez? Davi incentivou seus valentes a serem guerreiros, mas quando Abissai quis matar a Simei, Davi falou assim, o que eu tenho contigo, filho de Zeruia? Agora não é a hora de você fazer isso. Eu estou com vontade de matar, mas você não pode me instigar a isso, porque esse não é o momento. Não é que eu não compre seu barulho, não é que você não seja importante, é que a minha obrigação, lindinha, é ver diferente do que você vê. No dia que eu enxergar igual a você, eu deixei de ser seu pastor e você se tornar líder. A minha obrigação é ver o outro lado da moeda. A minha obrigação, fala Jesus, a minha obrigação é ver o todo. A minha obrigação não é ver o seu lado apenas. Eu tenho que ver o lado da igreja, eu não posso ver apenas o lado do pastor. Como quando eu vou aconselhar um casal, eu não escuto só o marido, ou escuto só a esposa. Porque toda história tem quantos lados, Tiago? 3 lados. O meu, o seu e o verdadeiro. Então o bom líder, ele vai fazer o quê? Vamos caminhar junto. Vamos acertar isso? Vamos acertar? Por quê? Porque se você tem coração quebrantado, você vai se quebrantar diante da pessoa. Porque o maior, irmãos, não é o que pede perdão, não é o que recebeu o pedido de perdão. O maior, segundo a palavra de Deus, é aquele que fala assim, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E uma coisa que eu aprendi,
se você faz em público, peça desculpa em público. Porque tem gente que faz as coisas em público, quer pedir lá no quartinho, certo? Eu tenho que pedir desculpa ao Marchon. Um dia desse aí, a gente estava no gabinete lá e estava conversando lá, e ele começou a falar um assunto lá, e eu fui e dei um corte assim, tipo assim, Tramontina, corte seco. E como é que foi o jogo do Flamengo? Quando eu fui para casa, eu fiquei dentro de casa e falei assim, gente, por que eu fui fazer aquilo, cara? Você me perdoa, você me perdoa, você me perdoa, me perdoa, me perdoa. Gente, não existe dificuldade em você pedir desculpa a alguém, cara, me perdoa, Vaz. Eu falei, cara, não devia ter falado aquilo, Vaz. Cara, isso é prova de grandeza. Prova de arrogância e de meninice é bater pé. Vão ter que vir a mim para pedir perdão. Essas músicas doidas, quem te ofendeu vai ter que vir até você. Rapaz, eu gostava tanto de uma música de Rose Nascimento, Jó, a música de Jó. Aí eu estava ouvindo a música de Jó. Aí na música de Rose Nascimento fala assim, porque agora chegou o seu tempo de humilhar. Eu falei assim, não, eu vou tirar isso da playlist, eu não posso cantar uma música dessa. Como que eu vou dizer assim, agora eu fui humilhado, agora chegou o meu tempo de humilhar? Eu não estou aqui para humilhar ninguém, você não está aqui para humilhar ninguém, você não está aqui para fazer revanche com ninguém. Nós estamos aqui para servir Jesus, irmãos. Nós estamos aqui, todos nós, para fazermos a obra de Deus. Um canta, um prega, outro ora, o outro abraça, o outro cuida de obra social, o outro cuida de sonorização, o outro cuida de mídia. Todos nós somos importantes porque nós somos um corpo só. Nós somos um corpo só, Vaz. Eu preciso de você, irmão. Eu estou dizendo aqui, Vaz, eu preciso de você, meu filho. Você tinha que falar, irmão. Não, irmão, você tinha que falar assim, eu também, pastor. Você tinha que falar. Eu preciso de você, meu irmão. Assim que se faz a obra, irmão. A obra se faz assim. A obra se faz com imperfeitos. A obra se faz com imperfeitos. Quando crescer, todo mundo cresce. Porque o que cresce não é Valber Ferreira, não é Alexandre, não é Tiago. Quem cresce, plenitude, é reino de Deus, é Jesus. A Ele seja o louvor, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. É Ele que cresce, é Ele que cresce. Então a Bíblia fala, em todo o corpo bem ajustado pelas juntas e medulas. O que conecta, irmão, meu osso no osso? Por que, irmão, meu osso? Por que o nosso corpo é corpo? Porque os ossos são todos diferentes. Mas você tem juntas aqui, ó, que vai ligando, tendões que vão ligando. As coisas estão ligadas. E o que nos liga, irmão? É amor, irmão. É amor. O que nos liga, irmão, é amor, irmão. O que nos liga, irmão, vou repetir, é amor. O que nos liga é amor, irmão. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma nação boa? Somos corpo? É essa? Somos corpo. Qual o tom, Mônica? O tom, todo mundo. Pega o microfone. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos
família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Solte a mão. Esse hino não tem nexo algum de eu cantar assim: somos corpo, e assim, fechando os olhos, cantando para Deus. Essa canção não é para isso. Essa canção é canção de comunhão. Então o que você vai fazer? As meninas vão estar cantando. Ajuda aí, Mariane. Vamos lá, meninas aí. Sobe aí, suba aí. Vamos lá, cadê Edson, o baterista? Bora, gente, todo mundo aqui. Vamos cantar. E na hora que a gente cantar isso aqui, vai cantar, eles já vão entrar nisso aí. Somos corpo. Você vai sair do seu lugar e você vai cantar para alguém. Somos corpo. Eu preciso de ti, querido. Ok? Aí olha só. Tem gente que fala assim: eu sou tímido. Eu prefiro, hoje então que eu tô amoroso, então eu vou dizer assim: cara, tu é tímido. Se eu não tivesse num bom dia, eu ia dizer, sabe o quê? Tu é chato pra caramba, meu. Porque existe o xiita e existe os chatos. Mas hoje nós estamos todos num espírito só, ok? Então, à medida que você cantar, procura alguém. Se tiver alguém durão aí, vai até essa pessoa lá, fala assim: eu preciso de você. Essa é uma boa hora de você cantar para a pessoa, para ver se dá uma quebrada nesse coração aí, irmão. Ok? Vamos lá, somos corpo, vamos lá, mãe? Pode ser início? Somos corpo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos